Então, hoje vamos falar de como podemos vencer a ansiedade. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado de apreensão ou de medo porque estamos a antecipar uma situação desagradável ou uma situação eventualmente perigosa, acompanhada de sintomas físicos de tensão. Então, a pergunta é, nós precisamos de ansiedade? O que é que nos faz ansiedade ao nosso organismo? Então, a ansiedade é útil em alguns pontos como um recurso adaptativo e nos incita a procurar soluções positivas. Deste modo, se a ansiedade for equilibrada, é uma fonte de ação do próprio indivíduo. Ou seja, eu, quando tenho que preparar uma palestra, eu tenho que ter a ansiedade de fazer a palestra, de pesquisar, de colocar os diapositivos. Portanto, isso causa-me algum stress, alguma ansiedade, que será saudável para me obrigar a fazer. Acabada a palestra, eu já deixei de ter ansiedade ou stress e, portanto, acaba-se o meu foco da atenção e, portanto, eu deixo de ter ansiedade. Mas quando é que a ansiedade deixa de ser útil como uma ferramenta e quando é que nos começa a preocupar? Quando atinge um valor extremo e então passa a ser patológica, ou seja, passa a ser uma doença. Neste caso, começam a surgir alterações no funcionamento saudável do indivíduo nas várias vertentes da sua vida. Então, reparem, vamos observar este pequenino. Não se vê? Nada. Desculpa, aquela luz interfere um bocadinho. A luz do quadro. Ele abre e fecha 3 vezes a porta, abre e fecha 3 vezes a luz, deita umas luvas fora. Instalou-se uma primeira vez, deita o sabonete fora. Uma segunda vez, deita o sabonete fora. Uma terceira vez e deita o sabonete fora. Então, este filme, que é como quem sabe onde está o chefe, que é um grande ator e que nos dá, quando se vê este filme, que nos dá um certo riso, não é? Porque achamos que estas coisas não são normais e não entendemos que isto é uma ansiedade patológica. Enfim, portanto, qual é a origem da ansiedade patológica? Podemos ter uma doença fisicamente falando ou podemos ter crises de pânico, algum tipo de fobia, algum tipo de perturbação obsessiva ou compulsiva. Também podemos ter uma depressão, enfim. Portanto, podemos ter uma ansiedade em termos convencionais que não seja diagnosticada como um problema. Na realidade, quando a ansiedade ultrapassa determinados limites da nossa vida, deve ser considerada como uma doença, porque nos impede de vivermos em plenitude. E isso era uma das coisas que eu gostaria que fixassem hoje. Então, e porquê é que nós vivemos ansiosos? Porque é que quase a maioria de toda a gente que se senta à minha frente diz: eu sou ansiosa, eu sou muito preocupada, eu sou exageradamente preocupada, mas eu tenho motivos. Porque o meu marido me chateia, porque os meus filhos não aborrecem, porque o meu patrão é um chato. Então, nós vamos arranjando vários motivos para vivermos ansiosos. O trabalho é sempre uma fonte de preocupação ou de stress. Quando as exigências que me são propostas são superiores àquilo que eu consigo dar, então eu fico em ansiedade e em stress. Portanto, quando reconhecem que esta situação acontece na vossa vida, têm que fazer uma de duas coisas. Falar com a pessoa responsável e dizer, hierarquicamente superior, é o que eu estou a dizer, e dizer que a função está desadequada do nível de trabalho, ou despede-se. Se forem os próprios chefes, mais vezes acontece, ou se despedem, que arranjam outro para substituir, ou têm que entender que precisam de ajuda. Às vezes custa-nos a perceber que precisamos de ajuda
para um determinado trabalho. A vida familiar, que é sempre estressante, claro aqui pior para as mulheres, porque o encargo essencialmente dos filhos e da casa, embora hoje em dia os homens participem muito e seja uma coisa cada vez mais equilibrada, mas é uma coisa já meio genética que nós somos muito mais preocupadas com isso. A sensação que temos da falta de tempo é uma sensação, porque o tempo não existe. Portanto, nós nunca podemos ter falta de tempo. Então, quando nós temos a sensação que o tempo não nos chega para nada, temos que parar e começar a contrariar isso dizendo: eu tenho todo o tempo do mundo. Tenho tempo que me sobra. Porque quando nós dizemos assim, o tempo não me chega, ou eu não tenho tempo para... Quando nós dizemos isto, estamos a criar uma imagem mental que cada vez nos vai prejudicar mais. E realmente temos a sensação que não temos tempo. Um barulho mental constante, isto é o que eu chamo de ruminação mental, é estar sempre a pensar e normalmente não são coisas positivas, são coisas que tenho não sei o quê, isto não me chega para não sei o quê, e tenho que fazer não sei o quê, e ainda não fiz não sei o quê, e aquela disse-me isto, e ou se ela me dissesse isto agora eu respondia-lhe aquilo, mas eu na altura estava distraída, e foi com isto amanhã, não tenho sapatos para este vestido, estamos constantemente a pensar coisas, e isso gasta-nos energia. Depois há outro fator que é sentir que estamos a ser avaliados. Nós temos esta sensação que estamos a ser avaliados e às vezes estamos mesmo porque a sociedade é muito crítica e nós somos muito críticos com nós próprios. Então, a primeira coisa é deixar de fazer juízos de valor. Eu deixo de fazer juízos de valor em relação aos outros e nem permito que os outros façam juízos de valor em relação a mim. Posso aceitar quando me dizem uma coisa com a maior amorosidade possível. Olha, não volto a levar aquele vestido preto e branco para a palestra porque não fica bem com a luz. Ok, eu não volto a dizer, não volto a trazer. Agora, se me dizem, tem algum jeito aquele vestido preto e branco, eu vou trazer todas as vezes. Então, temos que ter cuidado com a forma como dizemos as coisas aos outros e como aceitamos as coisas dos outros. Depois, uma coisa terrível é que nós temos medo das doenças. Então, como nós temos medo das doenças, temos medo de ficar doentes, temos medo da morte, então vivemos ansiosos com esse pressuposto. Outro dos grandes problemas que nós temos é que nós vivemos preocupados e concentrados no futuro. Então, eu quero vos mostrar uma coisa. Uma menina com 2 anos. Bom, então uma das nossas preocupações também é esta, que, claro, vivemos preocupados com o futuro. Agora, felizmente, as jovens já não são tão assim, mas algumas gerações atrás, uma mulher aos 20 anos que não tinha
marido era, coitado, ia ficar solteira para a vida toda. E isso é uma das preocupações porque, enfim, a estrutura familiar era outra. Então, isto é porque eu estou a projetar uma imagem do futuro. Como o futuro ainda não chegou, eu vivo preocupada porque aquilo ainda não chegou. Eu não consigo controlar o que vai acontecer. Bom, então, a pergunta é: a ansiedade é minha? Isto que eu sinto é meu? Ou é dos meus pais? Ou é dos meus avós? Repare, quantas e quantas pessoas nos chegam e nos dizem, vocês devem ter exemplos em casa, nos amigos, que é eu sou assim, não há nada a fazer. Eu sou ansiosa, não há nada a fazer. Já a minha mãe era ansiosa, a minha avó é ansiosa, não há nada a fazer. Então, a pergunta é: eu sou ansiosa porque a minha mãe era ansiosa? Ou eu sou ansiosa porque eu aprendi a ser ansiosa? Ou eu sou ansiosa porque eu tenho os genes de ansiedade? Então, já há estudos científicos que demonstram que temos alguns genes que regulam um dos neurotransmissores envolvidos na ansiedade, que é a dopamina, e quando nós temos uma variação neste gene, vamos ter respostas inadequadas. E então, lembrem-se sempre disto: a ansiedade e o medo envenenam o corpo e o espírito. Não é? Eu estou ansiosa. Bom, então eu vou contar uma história. Eu já contei esta história, mas esta história tinha que ser contada aqui. É uma história que tem a ver com uns monges e uma mulher no Rio. Então, havia um mosteiro onde viviam dois monges que eram muito amigos e que cumpriam sempre as suas tarefas em conjunto. E então, uma das regras desse mosteiro era que os monges não se podiam aproximar de mulheres, nem falar com mulheres, nem tocar em mulheres. Certo dia, ao atravessarem a floresta para comprar mantimentos na cidade, depararam-se com uma mulher que estava com dificuldade para atravessar o rio. Um dos monges disse: não podemos ajudá-la. Fizemos um voto que não podemos tocar em nenhuma mulher. E o outro monge disse: também fizemos um voto de ajudar todas as pessoas e criaturas deste mundo sem distinção. Deste modo, o monge colocou a mulher nas costas e atravessou o rio, deixando-a na outra margem. Os dois monges seguiram então caminho e durante a jornada houve uma grande pausa entre eles. Logo o silêncio foi interrompido pelo monge que era contra a ideia de carregar a jovem e disse: não a devias ter carregado. Ela vai ser um peso na tua caminhada. O outro monge respondeu sabiamente: eu deixei a mulher na margem do rio. No entanto, és tu quem continua a carregar na tua caminhada. Então, meus queridos, não chorem. Nós fazemos isto a vida toda. Nós fazemos uma coisa que foi mal feita. E ficamos com este pensamento e com esta culpa a vida toda. Alguém que nós conhecemos ou amamos fez uma coisa que não foi bem feita. E nós criticamos aquele assunto a vida toda. Então, uma coisa que devia estar no passado passa a estar todos os dias no presente. Temos que ter esta consciência para eliminar as coisas do passado, porque isso também nos traz culpa e nos traz ansiedade. Então, nós passamos a vida a carregar aquilo que nos acontece e aquilo que acontece aos outros. Mas isto da ansiedade, é bom, é mau? Quais são as consequências de nós termos ansiedade? Num sentido mais patológico já. Portanto, quando eu tenho ansiedade, eu vou ativar um eixo nervoso que começa no meu cérebro, numa estrutura que se chama hipotálamo. Este hipotálamo dá um pontapé numa estrutura que se chama hipófise e a hipófise manda a bola para umas estruturas que se chamam as suprarrenais. São umas bolinhas que ficam em cima do rim. Esta será a via lenta da ação da ansiedade e é por isso que, cronicamente, quando nós temos ansiedade, nos sentimos esgotados, nos sentimos cansados e não percebemos porquê. Achamos que é do trabalho, disso e daquilo, e é devido a um sentimento que vamos tendo ao longo da vida.
A outra consequência da ansiedade é a ativação do sistema nervoso autónomo, que é uma via mais rápida. E então, qual é esta via? É a via de eu ter suor nas minhas mãos, eu ter taquicardia, eu ter dilatação da pupila dos meus olhos, eu ficar sem saliva, porque uma da ativação do sistema nervoso simpático inibe a salivação, e relaxa a bexiga, por exemplo, por isso temos mais vontade de ir à casa de banho, fazer xixi. Então, quando eu tenho o sistema nervoso autónomo, simpático e parasimpático equilibrado, eu posso dizer que vivo num equilíbrio dinâmico. Então, quando eu estou a descansar, quando eu estou sentado a comer, sem a televisão ligada, sem estar aos berros, eu tenho um predomínio do sistema nervoso parasimpático. Quando eu tenho uma situação de trabalho em que eu tenho que, enfim, nós chamamos a isto a luta ou a fuga, portanto, é uma ativação do sistema nervoso simpático. Se eu bato com o carro, se eu tenho que responder a um e-mail, se eu tenho uma pessoa que cai, eu tenho que fazer uma manobra respiratória, o dia-a-dia do trabalho, então isso é o sistema nervoso simpático. Quando eu consigo dominar isto, ou seja, eu tenho o meu dia em que predomina o sistema nervoso simpático, que é aquele que nos mantém a trabalhar ativamente, e por outro lado, ao fim do dia, vou para casa descansadamente, com tranquilidade, e isso começa a ativar o sistema nervoso parasimpático, portanto, eu durmo bem e aquilo que eu passei durante o dia é, enfim, transmutado no meu cérebro. Aqui vivemos em homeostase. Isto é mais uma vez para vos explicar. Portanto, começa no cérebro, para a hipófise e depois para as suprarrenais. E então, depois nós temos uma resposta a curto prazo, por exemplo, quando morre alguém, eu tenho uma resposta em que liberto estas hormonas, eu sinto-me de determinada maneira e depois faço o luto e passou. Quando eu tenho uma resposta a longo prazo, ou seja, eu estou a trabalhar num sítio que eu não gosto, tenho muito trabalho, alguém me chateia a cabeça quando eu chego a casa e mais outras coisas, então eu tenho uma resposta a longo prazo. Eu não tenho este equilíbrio entre estes dois sistemas nervosos. E então, uma das hormonas é, por exemplo, a aldosterona, que nos aumenta a tensão arterial. Então, muitas vezes, chegamos aos 40 anos perfeitamente saudáveis e começamos a ter picos de tensão arterial, sem perceber porquê. Tem a ver com a elevação crónica desta hormona. Assim como do cortisol, uma das coisas que o cortisol faz também é aumentar a pressão arterial e, por outro lado, muito interessante, reparem, é diminuir a serotonina. Então, se eu estou triste e tenho uma depressão, eu não tenho muita serotonina. E isso significa que, por detrás disso, pode vir uma ansiedade e um stress crónicos. As outras duas hormonas, que são a adrenalina e a noradrenalina, que também aumentam a pressão arterial e aumentam os níveis de glicose. Portanto, aumentando os níveis de glicose, eu posso ficar doente com diabetes, por exemplo, relacionada só com um estado de ansiedade. Estão a entender onde é que eu quero chegar? Esta coisa que nós consideramos popularmente que é eu tenho nervos, esta coisa do tenho nervos, não é só assim eu tenho nervos. Isto afeta a minha saúde física e a minha saúde emocional. Então, isto é uma chamada de atenção. Reparem, uma coisa muito importante também. Quando eu estou calma, estou no meu estado normal, o meu cérebro tem um estado normal de sinapses, que é quando uma célula comunica com a outra. Quando eu estou ansiosa, estes contactos, estes beijinhos que as células dão umas às outras, aumentam e podem fazer com que eu altere, por exemplo, a minha capacidade de memória e de concentração e de atenção. Então, quando eu estou ansiosa, como eu já disse, posso ter tremores, sudorese, as pernas bambas, agitação, falta de apetite, sensação de dificuldade em engolir, pensamento acelerado e confuso. Bom, estas eram as consequências físicas. As consequências psicológicas da ansiedade podem ser simplesmente medo ou preocupação ou sensação de atingir um limite, quando eu entendo e acho que já não consigo mais. E reparem, isto é muito importante.
qual é a vida esperada de uma célula do meu corpo. Então, por exemplo, nós temos as células do sangue que mais ou menos, ao fim de 3 meses, estão completamente novas. Eu estou aqui hoje. Daqui por 3 meses, nenhuma célula do meu sangue é igual à célula que eu tenho hoje. Mas, por exemplo, as células da pele, ao fim de 2 semanas, estão completamente renovadas. O que é que eu quero dizer com isto? De 7 em 7 anos, todas as células do meu corpo mudaram, menos as células do cérebro. De 7 em 7 anos, eu sou uma pessoa nova. Então, não me digam que são ansiosos. Estão ansiosos. Podem mudar. Amanhã, quando acordem, eu sou uma nova eu. Portanto, já todas as minhas células estão mudadas. Então, esta coisa que nos incutiram de és ansiosa, porque a tua avó era ansiosa, a tua madrinha era ansiosa, tudo ansioso na nossa família. Então, é preciso entender isto do ponto de vista químico e biológico, porque esta é a desculpa que podemos dar a nós próprios. Eu não sou assim, eu posso mudar, porque as minhas células mudam. Então, se as minhas células mudam, se eu deixo de ser aquilo que eu sou, então eu posso ser uma coisa melhor. Só tenho é que querer. Bom, e então eu adoro este gráfico. Isto deve ter sido feito por um engenheiro de certeza absoluta. Porque, repara, a vida é muito simples. Pergunta, tem um problema? Não. Então, se eu não tenho um problema, não se preocupe. Certo? É lógico. Toda a gente de acordo, certo? Mas a vida é simples. Tem um problema? Sim. Posso fazer alguma coisa para o problema? Não. Então não se preocupe. Posso fazer algo para o problema? Sim. Então não se preocupe. Ou seja, nós temos que aprender a ser mais racionais. Por isso é que eu digo sempre. Peguem numa folha em branco, peguem numa esferográfica ou num lápis e escrevam aquilo que vos preocupa. Escrevam a lista de objetivos e a lista de coisas a fazer. Porque isso permite-nos racionalizar todos os nossos medos e todas as nossas ansiedades. Então, um dos presentes que vocês iam ter hoje são as técnicas para diminuirmos a ansiedade. Uma das técnicas para diminuirmos a ansiedade é a meditação. Quando nós meditamos, o nosso córtex pré-frontal, já sabem quando eu ponho assim a mão que eu estou a pensar, não é? Já me conhecem, já sabem. Mas pronto, hoje não vou falar disso. O córtex pré-frontal, que é a área responsável pela tomada de decisões, desliga-se durante a meditação. O lobo parietal, que é envolvido na orientação espacial, processa as informações, diminui durante a meditação. O tálamo, que é uma estrutura que conecta o lado esquerdo com o direito do cérebro, também reduz o fluxo de passagem de informação de um lado para o outro. Então, para meditarmos, devemos escolher um lugar tranquilo, principalmente no início devemos eliminar qualquer estímulo, avisar as pessoas que vamos meditar, desligar a televisão, a rádio, fechar as janelas. Podem utilizar uma vela, um incenso ou simplesmente nada. Podem diminuir as luzes para se concentrarem mais facilmente. Então agora vão todos fazer o favor de fechar os olhos. Descruzam as pernas. Colocam a coluna o mais direita possível. Colocam as mãos em cima das pernas, ou em cima das carteiras das senhoras. As mãos viradas com as palmas das mãos para cima. Unem os polegares. Isto faz-nos ficar mais receptivos às energias positivas. Mantenham os olhos fechados e virados para baixo, como se estivessem
olhar para o chão com os olhos fechados. E agora vamos inspirar profundamente. Inspiram e expiram, lenta, profunda e pausadamente. Sentem que com a respiração conseguem controlar os batimentos cardíacos. Inspiram, expiram, começam a sentir uma sensação de bem-estar que se inicia nos pés, como se fosse um formigueiro, e sobe lentamente. Sentem nos joelhos esse formigueiro, como se fosse um calor. Inspiram profundamente. Essa sensação continua a subir. Sentem um relaxamento da zona onde estão sentados, da anca, como se fosse um formigueiro. Inspiram. Expiram profundamente. Sentem essa sensação de calma e tranquilidade percorrer toda a coluna, todas as costas. Sentem o relaxamento dos músculos do pescoço, eliminam qualquer tensão cervical, qualquer obstáculo que vos esteja a impedir de respirar profundamente. Sentem este calor a subir para a cabeça, a diminuir a diarreia mental que têm em qualquer momento. Sorriem do fundo do coração, estar felizes. Sentem como se o coração saísse do tórax. Sentem o vosso campo energético, sentem o vosso campo energético aumentar. Sorriem, esboçam um sorriso. E agora, quando inspirarem, vão inspirar só o sentimento de amor. Inspiram amor. Quando expirarem, expiram as preocupações. Inspiram amor, expiram preocupações. Inspiram amor, expiram preocupações. Colocam os ombros para trás. Sorriem e lentamente voltam ao sítio 2. Muito devagar, abrem os olhinhos muito devagar. E agora vão abraçar a pessoa que está ao vosso lado. Não é missa. Bom. Sentiram-se bem? Foi difícil? Não. Então, 5 minutos ao levar e 5 minutos ao deitar. Antes de deitar, sentam-se calmamente, pés no chão, mãos das pernas, com as palmas das mãos viradas para cima,
unem os dedos polegares, fecham os olhos e respiram. Se não têm alguém a fazer o seguimento da meditação e não querem ter porque isso vos incomoda, então só fazem o seguinte: contam até 4. Inspiram, pausa, contam até 4 na pausa e depois única e exclusivamente isto. Não me digam que não conseguem. Claro que vocês vão ter aquela diarreia mental de levanta-te que já estás atrasada ou deita-te que já vais dormir pouco. Isso é o ego, que não nos deixa fazer as coisas que às vezes são corretas na nossa vida. Então, 5 minutos de manhã e 5 minutos à noite. Quando têm esse pensamento, levanta-te, ou deita-te, ou vai fazer a comida, ou vai tomar banho, ou o que quer que seja, pensam assim: agora estou a meditar. Ok? Bom, yoga é uma técnica ancestral que pressupõe um conjunto de situações que melhoram o estilo de vida. Vou-vos dar aqui algumas posturas para controlar a ansiedade, como por exemplo esta postura, cujo nome vocês podem ler ali. Portanto, colocam 2 dedinhos no meio entre as sobrancelhas e depois vão fechar uma narina, respirar pela outra e assim e vão trocando. Portanto, fecham a narina esquerda, respiram pela direita, fecham a direita, respiram pela esquerda e fazer isto 10 ou 15 vezes. Esta postura já é um bocadinho mais difícil, é a postura da árvore, mas permite procurar o equilíbrio e, essencialmente, quando fixamos o olhar, realmente conseguimos estar equilibrados. Esta postura é uma postura muito fácil de fazer, que ajuda a tonificar a musculatura das costas, portanto, promove o alongamento, não tem dificuldade nenhuma. Esta postura é a postura da folha dobrada, que tem um efeito tranquilizante e que melhora o sono, porque relaxa a zona do pescoço, que é uma zona em que normalmente estamos muito ansiosos. Bom, então, a yoga, podem fazê-la em casa, é muito fácil hoje em dia até, como se chama aquilo? A Wii tem um coisa para fazer yoga, mas o YouTube também tem lá muitos vídeos para fazer yoga. Ou então vão ao centro e fazem aulas de yoga, ok? Outra técnica para diminuir a ansiedade chama-se contemplação. Então, a contemplação, quem esteve na palestra uma palestra qualquer em que falamos de hábitos de vida saudáveis, uma das regras era observar o pôr do sol e o nascer do sol pelo menos uma vez por ano. Então, isto chama-se a contemplação. É quando, para quem gosta de mar, se não, vão para a montanha e contemplem, calados, em silêncio, a respirar. Outra técnica para diminuir a ansiedade chama-se viver no presente, que já falamos, que é quando eu vivo no presente, eu estou em paz. Se eu estou com muito passado, eu fico deprimida, eu fico ansiosa, fico frustrada, porque o passado eu não posso mudar. Então eu fico frustrada, porque eu penso no passado, penso no que eu fiz, no que eu gostaria de ter feito e não fiz, e isto é um ciclo vicioso que não melhora. Então, quando eu vivo com muita preocupação no futuro, eu vivo muito preocupada com a ansiedade. Porquê? Porque eu não controlo o futuro, porque ele ainda não chegou. Por isso é que eu vivo ansiosa, porque eu não consigo controlar. Então, a melhor maneira é que eu estou no meu dia, no meu presente. Está bem? E este homem, que era muito inteligente, como sabem, dizia que a vida só tem lugar no momento presente. Se perdemos o presente, perdemos a vida. Por isso, deixem de esperar por amanhã, porque um dia acordamos e não temos mais as coisas que sempre quisemos. Por isso, devemos fazê-las agora. Outra técnica para diminuir a ansiedade, que às vezes damos em consulta, chama-se o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica ancestral havaiana de reconciliação e de perdão. O significa causa e Ponopono significa perfeição. Portanto, o que significa é corrigir um erro ou tornar uma coisa certa. Era praticada por sacerdotes e depois passou a ser praticada pelos membros da família ou pelo próprio indivíduo sozinho. Portanto, esta técnica consiste na repetição das frases
sinto muito, perdoa-me, muito obrigada, sou grato. Nós podemos repetir estas frases que iniciam um processo de transformação de nós próprios, acelerando a transmutação dos bloqueios que eu tenho, ou seja, a realização das curas tanto no meu corpo físico como no meu corpo emocional. Por isso, isto serve para questões mal resolvidas, mágoas, ressentimentos, rancores e ódio, e esta é uma técnica que gera harmonia e saúde. Esta técnica foi provada cientificamente no período de 84 a 87 pelo Dr. Harry Lam, que era um psiquiatra no Hospital do Havaí, e ele supervisionava os criminosos os piores criminosos possíveis. Portanto, estavam na ala de maior segurança. Eram indivíduos responsáveis por homicídios violentos, assassinatos, crimes, enfim, horríveis. E ele não contactou com nenhum destes assassinos. Ele fazia o seguinte: ele punha o nome da pessoa e fazia a técnica para essa pessoa. Portanto, ele pensava naquele criminoso e dizia aquelas 4 frases. E fez isto durante 3 anos. Ao fim de 3 anos, esta ala foi fechada porque todos os indivíduos deixaram de apresentar comportamentos violentos. Isto está escrito, está em todo lado, há um livro sobre isto que vocês podem ler. Portanto, é uma técnica, e eu vou-vos explicar porque é que isto funciona, para vocês não julgarem, já sabem que eu vos explico tudo, dentro daquilo que eu sei. Então, ele diz que ele não curou estas pessoas, ele curou a parte dele próprio que os criou. Porque o que ele diz, e o que nós agora sabemos que é verdade devido à física quântica, é que quando alguém faz alguma coisa em algum lugar, há uma parte de mim que é responsável por isso. Porque nós somos todos um. Quando nós tomamos consciência, então, desta dimensão e assumimos o poder criativo que temos, além de experienciarmos o amor incondicional, deixamos de criticar. Porque então, se o outro, eu também sou um bocado, então eu deixo de criticar. Bom, então, fazer isto a tudo e a todos. Se há alguém que tenha algum sentimento contra alguém ou algo, deve começar por aí. E lembrem-se sempre de fazerem em relação a vocês próprios, porque muitas vezes a maior crítica que fazemos é em relação a nós. E nós, ao fazermos isto, o que estamos a fazer no fundo é harmonizar. Bom, outra técnica para diminuir a ansiedade chama-se exercício físico. O exercício físico liberta endorfinas, que são umas hormonas ligadas à paz, tranquilidade, ao bem-estar, e, portanto, o exercício físico, ao libertar estas hormonas, tem um efeito relaxante, de descontração do corpo, ativação do sistema imunitário, melhora da autoestima, além de que nos ajuda temporariamente a afastar do foco do problema. E, portanto, é tão básico como fazer uma caminhada de 20 a 30 minutos, 3 a 5 vezes por semana. Ok? Outra técnica para diminuir a ansiedade é atividades que nos deem prazer. Portanto, sair um pouco da rotina, fazer uma pausa, sair mais, passear com os amigos, sair com a família, dançar para quem gosta de dançar, cantar para quem gosta de cantar. Eu gosto de cantar, não me deixam cantar. Ler. Porque ao fazermos o que gostamos, nós libertamos uma hormona, que eu estou farta de falar desta hormona, que se chama serotonina. Então, esta hormona dá-nos a sensação de felicidade, de bem-estar, e isso faz com que diminuamos a ansiedade. Lembrem-se, 80 a 90% desta hormona é fabricada no intestino. Por isso, se estão deprimidos, têm que cuidar do intestino. E também o intestino é muito responsável pelo nosso sistema imune. Por isso é que o sistema imune e o humor têm uma ligação muito forte. E então, para isso, eu trouxe-vos um vídeo que é muito impactante. As células neoplásicas
existem em todos nós, todos os dias. Todos os dias temos 1 milhar de células neoplásicas, que são literalmente varridas ou comidas por umas células que se chamam natural killer. Ou seja, são uns autênticos, como é que se chama? Vassouras. São umas autênticas vassouras destas células que todos temos todos os dias, ok? Quando eu estou bem, eu tenho um bom número de células varredoras. Significa que eu fabrico células neoplásicas, mas também as ponho no lixo. Quando eu estou deprimida aqui, ou quando o meu intestino não está bem e, portanto, estou deprimida e me baixa o sistema imune, eu estou triste, eu não tenho tantas dessas células. E então, aí é uma das explicações para o cancro. Então, vejam o que é que estas células natural killer fazem às células do cancro. Esta é uma célula cancerígena e esta é uma célula varredora. Ela começa por injetar umas substâncias aqui na célula neoplásica. A célula neoplásica começa a ter umas modificações à sua volta, a degradar a sua membrana. Cada vez mais começam a fabricar enzimas. E por isso simplesmente explode. Então, quando nós dizemos a uma pessoa com cancro que tem que ver filmes cómicos, não era esta, não? É esta. Tem que se rir, tem que estar mais bem disposto, é por causa disto. Porque estes estudos foram feitos, obviamente, com pessoas com cancro, em que sabem que os americanos são capazes de fazer estudos de qualquer coisa, não é? Portanto, põe as pessoas a ver filmes cómicos, outras vão buscá-las a funerais, tiram-lhes sangue e veem como é que as hormonas se alteram. Portanto, quando estiverem muito chateados, lembrem-se deste vídeo. Bom, outra das técnicas para diminuir a ansiedade é, da boa maneira portuguesa, resolver os problemas. Ou seja, escrevê-los, resolvê-los. Tudo o que está pendente por resolver é para resolver. Tudo o que não tem resolução não é um problema. Então, e para isso eu tenho que vos contar esta história. Havia um mosteiro budista num sítio quase inacessível, nas montanhas dos Himalaias, em que certo dia o monge responsável acordou morto. Realizaram então os rituais tibetanos próprios da morte e era necessário que outro monge assumisse a postura de guardião. E o mestre, com muita calma, colocou então numa mesa magnífica um jarrão com uma flor e disse: aqui está o problema. O primeiro monge que o resolver assume o posto de guardião no mosteiro. Todos ficaram espantados. Um jarrão com uma maravilhosa rosa amarela, que representava aquela jarra com aquela flor. O que fazer com ela? Simbolizaria as tentações no mundo? Seria algo tão simples como dar água à flor? Tantas questões sem resposta e os monges olharam uns para os outros. Após um tempo, um dos discípulos pega na espada, olha para o grande mestre, dirige-se à sala e destrói o jarrão. Assim que o discípulo volta ao seu lugar, o mestre diz: alguém se atreveu não só a dar solução ao problema, mas também a eliminá-lo. Está escolhido o guardião. Então, nós às vezes também gostávamos de ser tudo à espada e ao soco e à batatada, mas não dá. A questão aqui é que as formulações mentais que nós fazemos é que mantêm o problema vivo. Por isso, nem importa qual é o problema, importa é a resolução. E às vezes carregamos a vida inteira coisas que foram importantes no nosso passado e que agora precisamos disso para recomeçar a vida de outra forma. Portanto, devemos limpar a nossa vida e devemos começar pela nossa casa, pelas gavetas, pelos armários, até chegarmos às pessoas do nosso passado que já não fazem sentido estar na nossa mente nem no nosso coração. Então, por exemplo, quer se trate de um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa, se neste momento essas pessoas já não fazem sentido na nossa vida, têm de ser eliminadas, tal qual a roupa velha. Bom,
Foi muito forte aqui, eu sei. Mas é o que eu penso. Nós temos que ser felizes. Lembrem-se dessa regra. Bom, depois, saibam que há técnicas médicas para diminuirmos a ansiedade, como por exemplo o biofeedback, a hipnose, a regressão, os códigos curativos. Há uma série de técnicas que fazemos em consulta, no fundo para estimular o sistema nervoso parasimpático, diminuir um pouco o sistema nervoso simpático, para conseguirmos aqui o equilíbrio e conseguirmos viver melhor. Por último, a alimentação. Por incrível que pareça, a alimentação tem a ver com a ansiedade. Então, devemos evitar o café, portanto, bebidas estimulantes, beber bastante água para estarmos hidratados, obviamente. Do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, há alimentos que alteram a energia do rim, e isso tem a ver também com a ansiedade, porque se o rim está congestionado, as emoções não fluem, tal como a água. Então, portanto, o rim não quer que usemos o micro-ondas, que comamos açúcar, bebidas, como é que se chama? Refrigerantes, tudo o que tenha corantes ou conservantes ou cores que não sejam da fruta. E o que quer são cereais integrais, tubérculos, peixe, algas. Então devemos ter cuidado com os açúcares. Já sabem que eu estou farta de falar do açúcar. O açúcar estimula o nosso cérebro em termos de déficit de atenção, em termos de hiperatividade. E devemos então aumentar a ingestão de alimentos que nos façam sentir bem, como por exemplo os frutos secos, como por exemplo o ovo, para quem não tem uma sobrecarga tóxica. Há quem me manda cortar o ovo, não vai comer o ovo a partir de hoje. Continua proibido o ovo. Porque o ovo, claro, em termos de sobrecarga hepática é importante cortar durante um tempo, mas depois o ovo é um bom alimento. Então o ovo é rico em triptofano, que é precursor da serotonina, tem vitaminas do complexo B, a alface também nos ajuda a vencer a ansiedade porque contém ácido fólico, que atua na síntese de alguns neurotransmissores, e contém uma coisinha que se chama lactocina, que é um composto com efeito relaxante. Então podemos comer uma alface por dia à vontade. Então, o peixe, devemos comer peixes de águas profundas e salgadas, porque são peixes ricos em ômega 3, como por exemplo os peixes... Bem, o salmão nós não consideramos muito por causa dos metais pesados. Mas pronto, uma vez por mês podem comer salmão, atum sim, mais vezes, sardinha, atum fresco. Sardinha, arenque, cavala e bacalhau. Chocolate preto, chocolate com alto teor em cacau. Espinafres, contém ácido fólico. Muito pouco cozidos. Isso é um truque. Ok? Bom, e agora para terminarmos rapidamente, vamos dizer quais são as 10 dicas para então deixarmos de ser ansiosos. Agora sim vai começar a palestra. Agora é o momento de estarem atentos. Esquecerem as coisas que têm importância, ou seja, deixarmos de dar tanta importância a coisas que não têm importância. Simplificar as coisas na nossa vida. Quanto mais for simples a nossa vida, mais felicidade e menos ansiedade vamos ter. Controlar aquilo que podemos controlar. O que não é controlável por nós também não é um problema. Portanto, devemos dedicar as nossas energias às nossas tarefas. O que não nos compete não é da nossa responsabilidade. Diminuirmos os padrões que nos exigimos a nós próprios. Deixarmos de ser tão perfeccionistas, tão exigentes connosco próprios. Massajar as sobrancelhas, há aqui 2 pontos calmantes à volta da testa que ajudam um pouquinho, já falamos sobre isto, apreciar o instante, contemplar o sol, o nascer do sol, o pôr do sol, o mar, o rio, a montanha. Para isto precisam de sair de casa, relaxar. Aprender a gostar da mudança. As mudanças são boas na nossa vida. Quando algo nos custa, nós somos muito inflexíveis com a mudança. Então isto é aprender a fluir com a vida. Tudo o que vem é bom.
tudo o que vem é bom. E tudo o que acontece é porque é o melhor para todos. Então tudo aquilo que nos acontece é porque é o melhor para nós e para os outros que nos rodeiam e que estão envolvidos no processo. Escrever aquilo que nos preocupa, portanto, lá, antes de se deitarem, façam uma lista, organizem as vossas preocupações, deixem-nas estar ali na gavetinha e esqueçam. Provavelmente quando acordarem já não vão ser assim tão importantes. Mudar, portanto já falamos sobre isto, ou alteramos a forma como encaramos as coisas, ou então mudamos, nomeadamente em relação ao trabalho. Sorrir mais, já falamos muito também sobre isto. O sorriso descontrai os músculos faciais e desencadeia uma série de reações neuroquímicas que nos ajudam a sentir melhor, mais calmos, menos ansiosos. E isto é sempre a mesma conversa, que é viver a vida, fazermos as coisas com sentido, empoderarmos-nos da nossa vida e não fiquem ansiosos porque daqui a um mês eu vou falar outra vez.